Vamos lá, pessoal? Vamos retomar? Começar? Bom, pessoal, então é o seguinte, na primeira parte da aula de hoje, então nós vimos lá as principais definições, né? Puxando ainda um pouquinho dos conceitos lá da aula da semana passada, né? Da semana retrasada, melhor dizendo. Só um minutinho. Agora sim. Tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos trabalhar diretamente com as transformações termodinâmicas, tá bom? Para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor, tá, pessoal? O que é cada transformação termodinâmica, como que ela ocorre. Tá legal? Nós vamos ver elas de maneira isolada, tá? Uma de cada vez. Aí, na próxima aula, nós vamos pôr os ciclos termodinâmicos, tá bom? Que, na verdade, é o princípio, tá, pessoal? Quando se fala nos ciclos de motores, tá? As máquinas térmicas, tá bom? Essa é a base para começar a trabalhar com esses ciclos, tá bom? Não, Carlos, fundamentos de termodinâmica não tem tarefa, tá, pessoal? Lembrem, termodinâmica é só prova, tá, pessoal? Não tem tarefa nem trabalho, tá? Vamos lá. Pessoal, então, quando se fala aqui em transformações termodinâmicas, observe o seguinte, né? As possibilidades aqui de transformações termodinâmicas, então, são várias, né? Agora, para efeito aqui de estudo, nós fazemos aqui uma classificação segundo as propriedades, tá bom? Pessoal, nas transformações termodinâmicas, então, nós dividimos aqui as transformações em dois grupos, tá? O primeiro grupo aqui são as chamadas transformações não politrópicas, tá? E nós temos aqui o grupo, que é o que nós vamos trabalhar, né? Onde o gás perfeito, né? Ele se encaixa aqui, que é o conjunto das transformações politrópicas, tá? Então, pessoal, observem que as transformações que nós vamos estudar aqui, isométrica, volume constante, isobárica, pressão constante, isotérmica, temperatura constante, e a adiabática, elas pertencem ao conjunto das transformações politrópicas, tá ok? Agora, vem a pergunta, né? Por que politrópica, né, pessoal? O que seria uma transformação politrópica? Entendam, pessoal, o seguinte, que uma transformação, ela é classificada como politrópica, tá? Quando ela mantém o calor específico constante durante a transformação termodinâmica, tá? Então, pessoal, quando nós falamos aqui das transformações politrópicas, esse conjunto aqui, ó, formado pelas transformações politrópicas. Então, entendam que é o conjunto formado pelas transformações que, durante aí o processo de
pessoal, sempre que ela mantiver aqui o calor específico molar constante, ela é chamada de politrópica, tá? Agora, pessoal, transformação isotérmica, isobárica, isométrica, adiabática, elas se encaixam aqui no grupo das transformações politrópicas, ou seja, todas elas mantêm o calor específico aqui molar constante durante a transformação. Tá bom? E aí, pessoal, como nós vimos aí mais ali para o final, né, da aula passada aqui do primeiro período da aula de hoje, né? Lembrem, pessoal, que esse calor específico molar aqui politrópico, né, nós vamos representar aí, se for isométrica, por CV, né, esse índice alfa, nós representamos pela letra V. Se for a isobárica, vamos substituir aqui o índice alfa pelo índice P. O infinito aqui no caso da isotérmica, né, pessoal? Tudo bem? Tá? Alexandre, falamos gás perfeito, porque lembra o seguinte, Alexandre, quando se trabalha com gás perfeito ou gás ideal, assim como nós estamos, vocês estão começando a estudar lá em fenômenos de transporte, né? Vocês estão começando aí a estudar a equação da energia. Lembra que o gás ideal ou gás perfeito é aquele que não apresenta aí as perdas por atrito, aquele onde nós dispensamos aqui, nós desprezamos os efeitos da viscosidade. Tá bom, Alexandre? Por isso ele é chamado de gás perfeito ou gás ideal, tá? Então lembra que o gás perfeito ou gás ideal é aquele aonde nós desprezamos aí os efeitos da viscosidade, tá bom? Tá? Então ele não vai apresentar perda por atrito, e durante o escoamento, por exemplo, ele não tem aí a perda de carga, tá? Então seria lá o chamado gás perfeito, tá legal? Tudo bem? Uhum. Isso, Gustavo, as não politrópicas, o calor específico molar se altera aí durante a transformação, tá bom? Isso aí, Gustavo. João, a transformação adiabática é aquela onde não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. O sistema fica isolado. Tá bom, João? Então não tem a troca de calor, tá? Entre sistema e o meio externo, tá? Nós vamos chegar nela aqui, João. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar então a ver as transformações aí, sempre de maneira isolada, tá? Nesse primeiro momento, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó, a primeira transformação que nós vamos estudar é a isométrica. Entenda o seguinte, pessoal, na transformação isométrica, o volume do gás perfeito permanece constante. Ou seja, ó, o dV igual a zero, não tem variação de volume. Tá? No diagrama cartesiano aqui, ó, pessoal, V por P, então nós temos aqui ó, o volume inicial igual ao volume final. Então acaba no diagrama, pessoal, no diagrama volume por pressão, sendo representado aqui por uma reta, né, na direção vertical. Tá bom? Como não há variação de volume, não tem realização de trabalho. Olha lá, pessoal, trabalho igual a zero. Tudo bem? Então, pessoal, lembrem, sempre que falarmos numa transformação isométrica, o volume do gás permanece constante, o dV igual a zero. Como é que ficam essas equações? Ó, pessoal, o trabalho na integral de dV, se o dV igual a zero, né, não tem variação de volume, né, como V1 igual a V2, temos dV igual a zero, logo não tem realização de trabalho, né? Tudo bem? Trabalho nulo. Legal? Agora, pessoal, utilizando o primeiro princípio da termodinâmica, o que nós teremos? Ó, a variação de energia interna, né? Pelo princípio da termodinâmica. A variação de energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, né?
Portanto, pessoal, como não há trabalho realizado, então a variação da energia interna se dará apenas pela quantidade de calor trocado, tá? Então, numa transformação isométrica, volume constante, trabalho nulo, variação de energia interna é igual à quantidade de calor trocada. Tudo bem? Legal? Agora, pessoal, como a transformação ocorre a volume constante, como é que fica a equação do calor? Ó, né? Desse modo, ó, a equação do calor ela será dada pelo produto, ó, número de mols vezes aí o calor específico molar a volume constante vezes aí a variação de temperatura. Tá bom? Então, neste caso, né, pessoal, as equações para o calor trocado e a variação de energia interna, elas serão representadas aí da mesma forma, é igual à variação de energia interna. Tudo bem? Ok? Ó, aplicando a equação de Clapeyron, o que que nós teremos? Ó, pessoal, como o volume é constante, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, isolando aqui, ó, a temperatura estava multiplicando, trouxe para o outro lado dividindo, ok? E aqui eu deixei, ó, N vezes R sobre V. Então, pessoal, o que que acontece, ó? Como N, R e V são constantes, o que que nós teremos, ó? Que a razão, né, pressão sobre temperatura, também se manterá constante. Então, logo, pessoal, o que que nós poderemos escrever, ó? Que a pressão no estado inicial dividido pela temperatura no estado inicial será igual à pressão no estado final sobre a temperatura no estado final. Tudo bem? Então, essa razão, pressão por temperatura, se manterá constante. Tudo bem? Na transformação isométrica. Legal? Então, lembrem, pessoal, transformação isométrica. Lembrem, volume constante. Volume constante, não há realização de trabalho. Variação de energia interna é igual à quantidade de calor trocada. Como é que nós vamos quantificar isso? Número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. Legal? Pessoal, a equação característica, ela diz que a razão, pressão sobre temperatura, se mantém constante ao longo de toda a transformação. A razão, tá, pessoal? Pressão sobre temperatura. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Depois, no final, pessoal, eu vou colocar aqui uma tabela para vocês com todas essas equações, tá? Tudo compilado aí numa tabela. Tem bastante coisa, né? Tá bom? Vamos pegar mais exemplo aqui, ó, pessoal. Ele diz assim, o mesmo exercício da... não, tá. Esse é um exercício parecido com o da aula passada, né? Diz aqui, ó, pessoal, uma massa de gás hidrogênio sob a pressão de 0,15 atmosferas, né? E a 27 graus Celsius, ocupa um recipiente de volume constante. Olha aí, pessoal, volume constante. Qual a pressão da mesma massa de hidrogênio na temperatura de 127 graus Celsius? Olha lá. Pessoal, primeira coisa, ó, no estado inicial, pressão de 0,15 atmosferas, temperatura em 27 graus Celsius. Ele fala aqui, ó, pessoal, volume constante. Olha aí, ó, volume constante. Cadê? Volta mais um. Ixi. Vamos lá. Olha lá, pessoal, volume do gás perfeito permanece constante. Transformação isométrica. Olha aí, ó.
transformação isométrica. Volume do gás se mantém constante. Então, pessoal, como o volume é constante, a transformação é isométrica. Logo, pessoal, só não esqueçam, ó, que a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Devemos lembrar que a temperatura sempre deverá estar em Kelvin. Então, logo, o que nós teremos? Ó, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, né? Então, a temperatura aí no estado 1, 300 Kelvin, no estado final, 400 Kelvin, tudo bem? Não, Matheus, não se altera, tá, Matheus? O número de mols não, tá? Pessoal, equação característica, né? Lembrem, se a transformação é isométrica, qual é a equação característica? Ó, pressão sobre temperatura se mantém constante, né? Então, o que nós teremos? Ó, P1 sobre T1, pressão no estado inicial sobre a temperatura no estado inicial, sendo igual a pressão no estado final sobre a temperatura no estado final, tá? Então, teremos, ó, 0,15 sobre 300 igual a P2 sobre 400, tá? Ó, pessoal, o 400 estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, tá? Então, teremos, ó, 400 vezes 0,15 dividido por 300, tá bom? Portanto, ó, pessoal, a pressão aí no estado 2 será igual a 0,2 atmosfera. Tudo bem, pessoal? Olha aí. Então, pessoal, primeira coisa, agora nós temos que identificar o tipo de transformação termodinâmica, né? Então, nós vimos aqui, nesse caso, volume constante, transformação isométrica, né? Se é isométrica, qual é a equação característica? Ó, P sobre T constante. Tudo bem? Tudo bem? Oh, Wagner, não, realmente eu não sei, Wagner, não cheguei a olhar, Wagner, essa reportagem. Essa podia cair na prova, né, Gustavo? É. Não, temperatura não é constante, Bruno. Kelvin, temperatura 2.400 Kelvin. Não teve mudança, tá, Bruno? De temperatura. Uhum. Desculpa, a temperatura houve mudança, né? A relação P por T é aqui, ó. Aqui, ó. Lembra aqui da equação de Clapeyron, ó. Você tem a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é número de mols vezes a constante característica dos gases vezes temperatura. Lembra que se a transformação é isométrica, o volume é constante. O número de mols não se altera, a constante R é uma constante, a constante característica dos gases, e se ela é isométrica, o volume também é constante. Então, por isso, Bruno, que essa relação pressão por temperatura se mantém constante. Tá bom? Isso é para transformação isométrica. Tá legal? Tudo bem? Legal, pessoal? Tranquilo, né? Vamos pegar um segundo exercício agora. Esse tem um gráfico para analisar, tá? Ele muda um pouquinho em relação a esse. Tudo bem? Podemos ir para o 2, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, pessoal, o exercício 2, ele fala assim, ó. Um corpo de gás perfeito com N mols sofre uma transformação exibida no diagrama abaixo. Olha lá, pessoal. Então, ele sofre aqui a transformação exibida nesse diagrama. Ó, pessoal, que tipo de transformação é essa aqui, ó? Isométrica, né? Isso aí, Gustavo. Por que isométrica, pessoal?
Olha o volume. Tem variação no volume? Ó, primeira coisa, pessoal, identificar. Ó, o volume é constante, né? Ó, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Não é isso? Ó, ponto A, ponto B. O volume A é quanto? Ó, 4 litros. E o volume B? 4 litros também, né? Tudo bem? Então, volume constante. E a pressão? A pressão muda, né? Ó, a pressão no ponto A, 4 atm, no ponto B, 8 atm. A pressão varia, o volume está constante. Tudo bem? A temperatura em B, 400 Kelvin. Pessoal, aí ele pede, ó, determinar a temperatura TA, o calor, o trabalho e a variação da energia interna do gás na transformação AB. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha aí, Guilherme, vamos lá? Foi, Guilherme? Tá bom. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal? Pessoal, primeira coisa, né? Vamos pegar aqui, ó. Nós temos VA igual VB, analisando aqui o gráfico, ó, 4 litros. Então, esses exercícios aqui com gráfico, pessoal, primeiro passo, tá? Vamos anotar aqui, interpretar aí os dados fornecidos pelo gráfico, tá bom? Ó, VA igual VB, 4 litros, pressão em A, 4 atm, pressão em B, 8 atmosferas, tá? A temperatura aqui no ponto B, 400 Kelvin. Aí ele fala, ó, o calor específico molar a volume constante, 3 meios vezes a constante R. Tudo bem? Aí ele pede a temperatura em A, depois o calor, a variação de energia interna e o trabalho realizado na transformação AB. Pessoal, como ele coloca lá AB, então ele está nos informando que o estado inicial é A e o estado final é em B. Tá bom? Se ele tivesse colocado na transformação BA, aí seria o inicial B e o final A. Mas como ele colocou AB, então o inicial é A e o final é B. Tá bom? Ó, VA igual VB, transformação isométrica, ok? Pessoal, na transformação isométrica, a equação característica, pressão sobre temperatura constante, né? Então, PA sobre TA igual PB sobre TB, tudo bem? Então, logo, pessoal, ó, 4 sobre a temperatura em A é igual a 8 sobre 400. Aqui, ó, 4 vezes 400, né? Uma multiplicação em cruz mesmo, né, pessoal? Ó, 4 vezes 400 igual a 8 vezes a temperatura em A, tá bom? Ou seja, ó, 4 vezes 400, 1.600, tá? Igual a 8 vezes TA, tá bom? Ou seja, ó, 1.600 dividido por 8, temperatura em A, 200 Kelvin. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, aqui, ó, lembrem que o CV é o quê? Como a transformação é isométrica, pessoal, lembrem que esse C, ele é o calor específico molar politrópico, tá? Agora, lembrem que, como nós estamos trabalhando com a transformação isométrica, então, o calor específico molar politrópico, né? Ele ocorre a volume constante. Então, pessoal, sempre que trabalharmos aqui com calor específico molar, se a transformação for isométrica, então nós trabalharemos com CV, o calor específico molar a volume constante. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, ele deu aqui, ó, foi dado no enunciado, tá? Deixa eu voltar aqui no slide anterior, ó. Foi dado aqui no enunciado, olha lá, pessoal, ó, dado
o calor específico molar a volume constante igual a 3 meios vezes R. Tá? Pessoal, sempre que trabalharmos com gás perfeito, se vocês quiserem até anotar isso, pessoal, tá? Para o gás perfeito, o calor específico molar a volume constante, isso já é um valor tabelado, tá? Ele é igual a 3 meios vezes a constante R. Tá bom, pessoal? Então, sempre que falarmos no gás perfeito, o calor específico molar a volume constante será igual a 3 meios vezes R. Tudo bem, pessoal? Tá? Isso já é um valor conhecido, tá? Já é um valor tabelado. Tá legal? Tudo bem? Então, Matheus, o R, nós vimos lá no início da aula, Matheus. O R aí depende do sistema de unidade, tá? Igual aqui, no sistema internacional, o R vale 8,31 joule, tá? Joule por mol vezes Kelvin. Se for usar ATM, né? Igual aqui, a pressão está em ATM, né? Então, R vale lá 0,082 ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Tá bom, pessoal? Então, ele sempre, o R, ele vai depender, o valor, né? Vai depender da unidade que nós estamos utilizando, tá bom? Por enquanto não, Matheus. Nós vamos usar daqui a pouco esse VR. O exercício não acabou ainda, tá? Bom, pessoal, tudo bem no item A? Ó, transformação isométrica, equação característica, pressão sobre temperatura se mantém constante. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. No item B, ele quer o trabalho, o calor e a variação da energia interna na transformação de A para B. Não, Gustavo, não é joule, né, Gustavo? É ATM vezes litro, tá? Tudo bem? 0,082 ATM vezes litro, ok? Vamos lá. Pessoal, como o volume é constante, o trabalho realizado na transformação AB igual a zero. Não tem trabalho realizado, né? Tudo bem? Pela equação de Clapeyron, pessoal, o que nós temos? Ó, pressão A vezes o volume no instante A igual a N vezes R vezes a temperatura em A. Pessoal, observe o seguinte, ó. Se nós olharmos, nós temos aqui, ó, N vezes R é uma constante, né? O número de mols vezes a constante R. Esse valor aqui é uma constante. Agora, como é que nós trabalhamos com essa constante? Dá para descobrir? Dá, através da relação entre a pressão, o volume e a temperatura. Então, observem, pessoal, que essa relação, essa constante, né? N vezes R, ela pode ser aqui, ó, PA, 4 ATM, vezes VA, 4 litros, dividido aqui pela temperatura, 200 Kelvin. Ou seja, pessoal, essa relação N vezes R, ela é dada pelo quê? 0,08, tá? Então, essa constante N vezes R é igual a 0,08 ATM vezes litro sobre Kelvin. Pessoal, por que eu estou calculando essa constante? Pelo seguinte, ele não deu o número de mols, né? Daria para calcular? Usando aqui a equação de Clapeyron, dá para calcular o número de mols. Ó. Nós temos a constante R, que vale 0,082 ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin, e acho N. Mas não precisa, tá, pessoal? Já direto, ó. Olha só. Se nós seguimos aqui, ó, quantidade de calor trocada, né?
N vezes o calor específico molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Ó, pessoal, como o calor específico molar a volume constante é igual a 3 meios vezes R, então nós teremos, ó, no lugar do CV, calor específico molar a volume constante, eu vou escrever aqui, ó, 3 meios vezes R. Então, pessoal, o que que nós teremos, ó? Que o calor trocado de A para B será 3 meios vezes N vezes R vezes a variação de temperatura. Tá? Eu já volto, Marcos. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, eu volto no slide, tá? Então, pessoal, lembrem, ó, se o N vezes R é uma constante e vale 0,08, então eu vou escrever aqui, ó, no lugar do N vezes R, 0,08. Ou seja, ó, 400 menos 200 é 200, né? Então, a quantidade do calor trocado no processo, né, de A para B será igual a 24 atm vezes litro. Tudo bem? Tá? Então, observe, pessoal, que como aqui, ó, no cálculo do calor, nós vamos precisar do produto, né, número de mols vezes a constante R, então eu preciso calcular o número de mols, né? Uma vez que eu já vou usar o produto aqui diretamente. Tudo bem? Ó, deixa eu voltar lá que passou rápido, né, pessoal? Aqui, ó. Tá bom? Olha aí, ó. Viu? Marcos, o que aconteceu com outro R do CV? Não, Marcos, esse R é o R do CV, tá? Ó, observem que a equação é número de mols vezes o calor específico molar a volume constante, né? Então, no lugar do calor específico molar, nós colocamos aqui o 3 meios vezes R. Tá legal? Tudo bem? Olha aí, pessoal. Então, a quantidade de calor trocada, 24 atm vezes litro. É estranho essa unidade, né, pessoal? Mas pode deixar aqui, tá? Ah, professor, eu quero transformar para joule. Tudo bem, tá? Para você transformar para joule, aí a pressão você tem que passar para Pascal, tá? De atm para Pascal, e o volume passar de litro para metro cúbico, tá bom? Aí você consegue aí o calor dado em joule, tá bom? Mas como no exercício ele não pediu, eu posso deixar aí atm vezes litro, tá bom? Pessoal, e a variação de energia interna? Ó, lembrem, pelo primeiro princípio da termodinâmica, nós temos que a variação de energia interna é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, né? Ou seja, ó, como o trabalho realizado não existe, então a variação de energia interna, 24 atm vezes litro, né? A variação de energia interna igual ao calor trocado. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Ok? Tá? Então, pessoal, essas são aqui as equações, tá? Para a transformação isométrica. Tá ok? Sim, sim, Gabriel, as unidades da energia e do calor são as mesmas, isso aí, tá bom? São sempre as mesmas, tá? Tá bom?
tá? Elas têm, Gabriel, variação de energia interna, o calor trocado e o trabalho realizado, eles vão ter sempre a mesma unidade, tá bom? Igual aqui, tá? TM vezes litro, legal. Se tivesse em joule, os três estariam em joule também, tá? Tudo bem? Então tá bom. Tá? Pessoal, a segunda transformação que nós vamos trabalhar aqui é a transformação isobárica. Tá? Vamos dar uma olhada na isobárica, pessoal. O que muda em relação à isomérica? Sim, Fernando, se tivesse aqui, ó, no lugar do R, usado lá o 0,082, aí aqui você teria que usar o número de mols, tá? Eu teria que calcular o número de mols para substituir aqui, tá? O resultado seria o mesmo, tá bom? Vamos lá? Pessoal, a transformação isobárica. O que acontece aqui na transformação isobárica? Ó, na transformação isobárica, a pressão do gás perfeito, ela permanece constante. Olha o gráfico aqui, ó, pessoal. Estão observando o gráfico? Ó? Nós temos aqui, ó, P1 igual a P2, ó. A pressão se mantém constante. O que vai variar agora? O volume e a temperatura. Tudo bem? Então, pessoal, quando falamos na transformação isobárica, então, na transformação isobárica, a pressão do gás perfeito permanece constante. Tudo bem? Quando eu olho aqui o gráfico, o trabalho ele pode ser dado por essa área aqui, ó, definida pela região achurada. Tá bom? Tudo bem? Olha só, pessoal. Agora tem trabalho realizado, né? Na isométrica o trabalho era nulo. Aqui não, pessoal. Aqui tem variação de volume. Se tem variação de volume, tem trabalho realizado. Tudo bem? Então, ó, como a pressão é constante, pessoal, ó, como a pressão é constante, para facilitar, eu vou tirar a pressão aqui de dentro da integral. Tudo bem? Ó, ela é constante, né? Vou tirar a pressão aqui para facilitar a montagem aqui da integral. Tá? Então, eu tenho a integral de dV, onde ela é uma integral definida, né? Desde um volume inicial, V1, até um volume final, V2. Tá bom? Ou seja, pessoal, integral de dV é o próprio V, né? E ela é definida do volume inicial até o volume final. Então, pessoal, como que fica aqui a equação do trabalho? Tá? A equação do trabalho, então, ela será pressão vezes a variação do volume, né? Pressão vezes volume final menos o volume inicial, tá? Ó, pessoal, por que eu estou falando que V2 é o final? Por causa dessa setinha aqui, ó, estão vendo? Tá meio pequenininha aí, mas ela está indicando, ó, que a transformação é de 1 para 2. Tá bom? Então, por isso que eu estou afirmando que o volume V2 é o final e o V1 inicial. Tá bom? Tá? Então, pessoal, sempre que falarmos na transformação isobárica, eu vou precisar calcular o trabalho. Tá bom? Então, trabalho, pressão vezes a variação do volume. Tá ok? Tudo bem? Pessoal, equação do calor. Lembrem que aqui a pressão se mantém constante. Então, a equação do calor será número de mols vezes o calor específico molar, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Observem que aqui a transformação ocorre a pressão constante, né? Ok? Pessoal, e a variação de energia interna, essa não muda a sua equação, né? Ela é igual para todas as transformações. A equação para a variação de energia interna é número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. Tá bom? E a equação característica, pessoal, como é que ela vai ficar? Ó, a
aplicando a equação de Clapeyron, então nós temos, ó, pressão vezes volume, né? M vezes R vezes T. Nesse caso, pessoal, como a pressão é constante, vamos dizer o seguinte, ó, deixei as variáveis de um lado, volume e temperatura, e as constantes do outro lado da igualdade, ó. Então, volume sobre temperatura é igual ao número de mols vezes a constante R, dividido aí pela pressão, tá? Ou seja, ó, como N, R e P são constantes, então nós teremos o seguinte, ó, volume sobre temperatura se manterá constante. Olha lá, pessoal, o volume inicial sobre temperatura inicial será igual ao volume final dividido aí pela temperatura final, tá ok? Tá? Então, essa é a equação característica aqui para a transformação isobárica, tá? Gustavo, porque lembra o seguinte, Gustavo, a variação da energia interna, ela depende da variação de temperatura, tá? Então, por isso que a variação de energia interna é utilizado sempre o calor específico molar a volume constante, independente da transformação termodinâmica que você estiver trabalhando. Tá, Marcos? Porque a variação de energia interna, ela só existe se existir variação de temperatura, tá bom? Então, por isso que na equação da variação de energia interna, para todas as transformações, tá? Isobárica, isotérmica e adiabática. A equação da variação da energia interna é sempre essa, porque ela não depende da pressão, ela não depende do volume, ela só depende do ΔT, da variação de temperatura, tá? Então, por isso que a equação é a mesma para todas as transformações termodinâmicas, tá bom? Tudo bem, Gustavo? E? Marcos, NR e P, pressão, tá? Isobárica, Marcos, não temperatura, pressão. Isso, Tiago, o CP, calor específico molar a pressão constante, para o gás perfeito, é igual a 5 meios vezes R. Tá bom? Marcos, por que eles são constantes? Ó, porque o número de mols não se altera, R é a constante característica dos gases, e P, nós estamos falando de transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É aquela onde o gás, a pressão do gás permanece constante. Tá bom? Tudo bem? Olha o gráfico aqui, ó. P1 igual a P2, ó, pressão constante. Tudo bem? Sim, Ivan, sim. Alexandre, se a temperatura é constante, não tem variação de energia interna, tá bom? Aí variação de energia interna vai ser nula para a isotérmica, tá? Tá bom? Pessoal, de novo, ó, vamos falar de novo da variação de energia interna. Ó. Entenda o seguinte aqui, pessoal. A variação da energia interna, ela só depende da variação de temperatura. Tudo bem? Então, o que que acontece, pessoal? Como a variação de energia interna, ela só depende da variação de temperatura, ela não depende da variação de pressão, ela não depende da variação do volume. Então, pessoal, pelo fato da variação de energia interna não depender da pressão, não depender do volume, tá? Então, a equação utilizada para o seu cálculo será dado sempre pelo produto, o número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes aqui a variação de temperatura. Legal?
Tudo bem, pessoal? Por isso que aqui não está CP, né? Está colocado aqui CV, tá? Porque a variação da energia interna, ela não depende da variação da pressão, tá bom? Tá ok? Uhum. Tá? E, pessoal, guardem bem essa equação característica aqui, ó. Volume sobre temperatura constante, tá bom? Essa é a equação característica da isobárica. Sim, Marcos, NR sempre constantes, tá bom? Legal? Vamos lá, Gustavo, exercício aqui. Vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Pessoal, esse exercício 3 diz assim, ó. Uma massa de gás hidrogênio, ela ocupa um volume de 0,76 litros, sob pressão constante e a 27 graus Celsius. Aí ele pergunta, ó, qual o volume ocupado pela mesma massa de hidrogênio quando ela estiver na temperatura de 127 graus Celsius? Tudo bem? Pessoal, primeira coisa, né? Vou olhar para o enunciado. Olha só. Uma massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,76 litros quando ele está sob uma pressão constante. Ou seja, pessoal, pressão constante, a transformação é isobárica. Olha lá, ó, pressão constante, como a pressão é constante, a transformação é isobárica. Tudo bem? Ó, pessoal, nunca esquecer, temperatura em Kelvin, né? Então, temperatura lá no estado 1, 300 Kelvin, no estado 2, 400 Kelvin, né? Tudo bem? Pessoal, a equação característica, né? Volume inicial sobre temperatura inicial, igual volume final sobre a temperatura final, tá? Ou seja, ó, nós teremos aqui, volume inicial está dado aqui, ó, 0,76 litros, sobre a temperatura inicial, 300 Kelvin, é igual ao volume final sobre a temperatura final. Olha lá, ó, V2 sobre 400 Kelvin. Ou seja, pessoal, 400 dividindo, trouxe para o outro lado vezes 0,76 dividido por 300, tá? Portanto, pessoal, o volume final, 1,013 litros. Tudo bem? Então, portanto, pessoal, a massa de hidrogênio, né? Que estava aí no estado inicial, ocupando um volume de 0,76 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius, ela mantida sob uma pressão constante, se tiver a temperatura aí alterada de 27 para 127 graus Celsius, logo o volume, né, será alterado para 1,013 litros. Ok? Se você entender melhor, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo, né? Vamos fazer uma análise com gráfico agora, pessoal? Vamos lá? Samuel, como é que é? Qual seria o contexto de aplicação? Nossa, olha, Samuel, quando você trabalha aqui, principalmente, tá? Quando você trabalha com aplicação, e aí nós vamos
fazer, por exemplo, transferência de energia utilizando a energia térmica, tá, Samuel? Então, você consegue aqui, ó, deixa eu voltar lá no exercício, tá? Então, você consegue aqui, sabendo lá, na definição do projeto, né, você conhecendo aqui a sua variação de temperatura, tá? Você consegue saber, por exemplo, qual será o volume inicial, o volume final que esse gás estará ocupando, tá? Ao longo aí do seu escoamento, tá bom? Para que aí você possa conseguir aqui quantificar qual a quantidade de calor que vai ser extraída ou que vai ser fornecida, tá, para um determinado sistema. Nesse caso, como está tendo aqui o aumento, né, no volume, o aumento na temperatura, né, então o nosso sistema ele estaria ganhando, ele estaria recebendo calor, tá? E, por consequência, o volume, estaria havendo aqui uma expansão no volume do nosso sistema, tá? E é através aqui dessa expansão que você vai conseguir calcular qual o trabalho que você consegue realizar com esse gás, através aqui da variação dessa energia térmica. Tá, Samuel? Então, vários são os contextos aí onde você pode aplicar aqui. Você pode fornecer calor para que o gás, quando ele se expanda, ele realize um trabalho. Lembra lá da aula passada, quando eu até coloquei uma animação aqui no slide para vocês, né, onde nós vimos que, de acordo com o fluxo de calor, nós tínhamos lá a variação de temperatura do gás, o gás expandia, e por essa expansão ele desloca o pistão, tá? E aí eu posso usar esse movimento do pistão para elevar uma carga, para movimentar uma carga. Tudo bem, Samuel? Então, nós temos aí várias aplicações onde esses cálculos aqui vão entrar, mexendo aqui com essas relações das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, sempre que nós formos usar um fluido, tá, para fazer o transporte de energia, por isso que vocês estão estudando fenômenos de transporte e fundamentos de termodinâmica, tá, porque é através dessas equações que lá na frente nós vamos unir, tá, essas equações aqui, ó, de fundamentos de termodinâmica com as equações de fenômenos de transporte, para exatamente calcular aí o trabalho realizado pelo gás, qual a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para o fluido, para que ele consiga realizar o trabalho, ou qual a quantidade de calor que eu vou ter que extrair do fluido, tá? Para que eu tenha ali no meu sistema uma variação de pressão, e aí, de acordo com essa variação de pressão, tá, eu diminua, por exemplo, o esforço que está sendo aplicado no sistema. Tá bom? Nós vamos ter inúmeras aplicações para isso. Tá legal? Tudo bem? Isso, Renan, é igual no motor. Lá no motor do carro, quando você tem explosão, tem a liberação de uma grande quantidade de energia, né? Então, porque quando há a liberação dessa quantidade de energia, a expansão ali dos gases provenientes da combustão, alta temperatura, eles se deslocam rapidamente, tá? É aí que tem o movimento do pistão, né? E aí você consegue lá pôr o motor a funcionar, e aí o carro se movimentando. Tá bom, pessoal? Legal? É que aqui, pessoal, como ainda está no ciclo básico, então os conceitos eles vêm muito espalhados, né? Você tem uma parte numa disciplina, igual estou mencionando para vocês, né? Vem uma parte de fenômenos de transporte, uma parte de fundamentos de termodinâmica, depois nós vamos agregar essas duas disciplinas com a parte de mecanismos, exatamente para vocês calcularem, por exemplo, no caso do motor, como vocês mencionaram, né? Calcular o torque do motor, tudo isso vem em função dessa variação de pressão, o esforço que vai ser gerado lá no sistema biela-manivela, tá bom? Tudo bem, pessoal? Nós vamos... tudo isso, vocês estão percebendo, já está começando esse semestre
com fenômenos de transporte e fundamentos de termodinâmica. Elas vão se entrelaçando e aí se unindo, né? Que é tudo interdisciplinar. Tá bom, pessoal? Legal? Ó, pessoal, vamos pegar aqui o exercício 4, ó. Vamos fazer mais um aqui de isobárica, ó. Ó, o 4, ele diz assim: um corpo de gás perfeito com N mols sofre uma transformação exibida no diagrama abaixo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o calor específico molar, a pressão constante, né? Uma vez que a transformação é isobárica, né, pessoal? Olha lá, ó. Por que eu estou falando que ela é isobárica? Pessoal, observe o seguinte, ó. O volume está variando. Olha lá, ó. Volume inicial 2 litros, o volume final 8 litros, né? Só que a pressão, pessoal, a pressão em A é diferente da pressão em B? Não, né? Ó, se nós olharmos, a pressão se mantém constante. Tudo bem, pessoal? Então, pressão constante caracteriza uma transformação isobárica. Pessoal, para o gás perfeito, nós temos o quê? Olha o dado aqui, ó. Que o calor específico molar, a pressão constante, ele é igual a 5 meios vezes R. Não, Vitor. O Vitor me pergunta, né? Se quando o volume variar, a transformação vai ser sempre isobárica. Não, Vitor, não. Isobárica é só quando a pressão é constante. Você pode ter a isotérmica, que é a temperatura constante, o volume vai variar. Na adiabática, você tem variação de volume, pressão e temperatura simultaneamente. Tá bom, Vitor? Tá legal? Agora, o fato do volume variar não significa que ela seja isobárica, tá? Para ela ser isobárica, a condição é pressão constante, só essa. Tá bom? Tá ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Então ele está pedindo, ó, a temperatura no ponto A, né? Temperatura inicial, o calor, o trabalho e a variação da energia interna na transformação AB. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa, né? Só para organizar a solução, vamos anotar os dados, né? Nós temos aqui, ó, pressão em A igual a pressão em B, 4 atmosferas. Nós temos aqui o volume no ponto A, 2 litros, volume em B, 8 litros, né? Tudo bem? A temperatura aqui em B, 400 Kelvin, e o calor para o gás perfeito, né? Nós temos que o calor específico molar, a pressão constante, igual a 5 meios vezes a constante R. Tá legal? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, como pressão em A é igual a pressão em B, a transformação é isobárica. Legal? Ou seja, ó, volume em A sobre a temperatura em A será igual aqui, ó, ao volume em B sobre a temperatura em B, tá? Então temos, ó, volume em A 2 litros, temperatura em A, o que nós queremos, né? Volume em B 8 litros, 400 é a temperatura em B, 400 Kelvin. Então nós teremos, ó, pessoal, 2 vezes 400 igual a 8 vezes TA, né? Ou seja, ó, 800 igual a 8 vezes TA. Portanto, pessoal, a temperatura em A igual a 100 Kelvin, tá? Portanto, pessoal, a temperatura no instante inicial igual a 100 Kelvin. Tudo bem? Legal? Bom, pessoal, fizemos o item A, né? Item B, ele pede o trabalho realizado, o calor trocado e a variação da energia interna. Vamos lá? Ó, pessoal, PA igual a PB, então temos, ó, pressão em A vezes volume em A
igual a N vezes R vezes TA. Pessoal, observem que eu sempre faço isso para definir essa constante, N vezes R. Tá? Agora, não, professor, eu quero calcular o número de mols e usar lá na equação o número de mols. Pessoal, sem problema nenhum, tá? É que desse modo eu acho mais simples, tá? Mas nada te impede de calcular um número de mols, ok? Ó, pessoal, então temos aqui ó, a constante N vezes R igual a 0,08 atm vezes litro sobre Kelvin, tá bom? Ou seja, ó, pessoal, nós teremos o calor trocado, né, no processo aí de A para B, número de mols, aqui como é isobárica, né, então é o calor específico molar, a pressão constante, tudo bem? Ou seja, ó, nós teremos como aqui, ó, nós temos aqui o calor específico molar, a pressão constante, igual a 5 meios vezes R, tá? Então, nós teremos, ó, no lugar aqui do calor específico molar, a pressão constante, eu posso colocar aqui, ó, 5 meios vezes a constante R. Legal? Tá? Eu vou passar aqui, pessoal, eu volto nesse slide depois, tá? Então, teremos ó, o calor no processo de AB, 5 meios vezes N vezes R, né? Tudo bem? Ou seja, ó, 5 meios vezes 0,08 vezes 400 menos 100, né? Que é a variação de temperatura, ok? Ou seja, ó, o calor trocado no processo aí de A para B, tá? Será igual a 5 meios vezes 0,08 vezes 300, tá? Ou seja, pessoal, o calor trocado no processo de A para B, 60 atm vezes litro. O Everton, o Everton me pergunta, né? Se N vezes R é sempre 0,08. Não, Everton, não é. Tá? É por causa dos valores aqui do nosso exercício, tá bom? Mas não é. Tá legal? Sim, Jorge, todos será informado o sentido aí do ciclo, tá bom? Para você saber, né, se dá positivo ou não, tá? Matheus, eu não achei o número de mols, né, Matheus? Eu usei a relação N, o produto N vezes R. Pessoal, ó, de novo, eu não estou calculando o número de mols. Olha aqui, ó. Por que que eu estou usando o Clapeyron, ó? Eu estou usando o Clapeyron para saber aqui quanto vale o produto, o número de mols vezes a constante R, pessoal, só para isso. Tá bom, pessoal? Eu não estou calculando o número de mols, tá? Se você quiser, eu quero trabalhar com o número de mols, tudo bem, não tem problema nenhum. O que que você faz? A unidade aqui, ó, não está atm vezes litro sobre Kelvin, então a constante R é igual a 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Aí você usa aqui no lugar do R 0,082, você vai descobrir qual é o número de mols. Tudo bem? Vai dar aproximadamente 1 aí, né? Vai dar 0,99. Tá bom? Tá? Mas não precisa, pessoal, porque você vai calcular o número de mols, depois você vai vir aqui, ó, e substituir o número de mols e o R e multiplicar de novo. Vai perder tempo só, não precisa. Tá? Uhum. Tudo bem? Bom, pessoal, então, quantidade de calor, 60 atm vezes litro. Sim, Matheus, os 5 meios vezes R, sempre para o gás perfeito, tá, Matheus? Sempre para o gás perfeito, o calor específico molar, a pressão constante, é igual a 5 meios vezes R. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Sueli? Vamos lá? Uhum. Ok? Por nada.
Ó, pessoal, e o trabalho realizado? Ó, vamos calcular o trabalho? Ainda falta o trabalho e a variação de energia interna, né? Vamos lá? Ó, pessoal, o trabalho, lembrem, para a pressão isobárica, né? A equação do trabalho é pressão vezes o volume final menos o volume inicial, tá bom? Ou seja, ó, o trabalho, a pressão 4 atm, o trabalho 8 menos 2, 6, né? Olha aí, pessoal, o trabalho realizado nessa transformação de A para B igual a 24 atm vezes litro. Tudo bem? Ok? E aí, pessoal, a variação de energia interna, né? Lembrem o seguinte aqui, ó. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, então nós temos, ó, que a variação de energia interna ela é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, né? Olha lá, pessoal, então a variação de energia interna igual a 36 atmosferas vezes litro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui. Sim. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar aqui num tema que me perguntaram, que é a variação da energia interna, tá? Eu vou deixar aqui a transformação isotérmica, tá? Para o início da próxima aula, tá bom? Porque aí eu vou definir as equações, eu acho que fica melhor, que se eu definir hoje, daqui 2 semanas, né? Acaba tendo que refazer de novo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar num tema aqui que eu acho que ficou muita dúvida aí no exercício anterior, que é a variação de energia interna. Tá bom? Deixa eu voltar. Renan, é o seguinte, Renan, deixa eu só responder uma pergunta do Renan. É o seguinte, Renan, a variação de energia interna, nós temos aqui 2 formas para calcular, tá? Quais são as 2 formas? É pelo primeiro princípio da termodinâmica, tá? Então, pessoal, gravem bem isso, pessoal, não esqueçam. O que diz o primeiro princípio da termodinâmica? Lembrem, pessoal, que é muito difícil quantificar a variação de energia interna. Por quê? Nós teríamos que pegar para cada molécula que compõe, no caso aqui do gás perfeito, né? Para cada molécula que compõe esse gás, nós teríamos que calcular qual é a energia contida em cada molécula. Como que nós faríamos isso, pessoal? É muito difícil, né? Então, o primeiro princípio da termodinâmica, o que ele enuncia, pessoal? O primeiro princípio, ele enuncia que a variação da energia interna ela é dada pela diferença entre o calor trocado
e o trabalho realizado durante a transformação termodinâmica. Tá, pessoal? Então, essa aqui é uma maneira de se calcular a variação de energia interna, tá? Então, esse é o primeiro princípio da termodinâmica. Por quê? O calor trocado dá para calcular. Por quê? O calor trocado, ele depende do quê, pessoal? Nós vimos, número de mols, está aqui, ó. Número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação de temperatura. Então, quer dizer, o calor, a quantidade de calor trocada dá para quantificar de acordo com a variação de temperatura. O trabalho realizado também dá para calcular de acordo com o quê? De acordo com a variação de volume. Tudo bem? Então, pessoal, de acordo com a variação do volume, eu quantifico o trabalho, de acordo com a variação de temperatura, dá para quantificar o calor que foi trocado. Então, o primeiro princípio, ele enuncia que a variação de energia interna, ela pode ser dada pela diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado durante a transformação termodinâmica. Tudo bem? Ok? Agora, o que nós temos que entender, pessoal, e aí, Bruno, eu vou entrar naquele tema que você estava me perguntando sobre o calor específico molar, por que o CV, por que o calor específico molar é a volume constante, tá? Entenda o seguinte, pessoal, a lei de Joule, tá? Ela impõe uma condição que diz o seguinte: só existirá variação de temperatura se existir, só existirá variação de energia interna se existir a variação de temperatura. Ou seja, pessoal, para o gás perfeito, a variação da energia interna, ela independe do volume, ela independe da pressão, tá? Então, o que acontece, pessoal? Sempre que nós formos calcular a variação da energia interna, tá? Em uma transformação, tá? Onde existir aí simultaneamente, né? Variação de pressão, pode acontecer, no caso da adiabática, por exemplo, variação de pressão, variação de volume, variação de temperatura, tá? O calor específico molar, a volume constante, tá? O gás perfeito, né? Ele possui ali o calor específico molar a volume constante, sempre em relação a V ou a T, ao volume ou à temperatura, tá? Então, e aí nós vamos até ver, pessoal, na próxima aula, que não deu tempo hoje de entrar na transformação isotérmica, tá? Mas observem, pessoal, que o gás perfeito, ele possui aqui o calor específico molar, a volume constante, né? Vamos falar assim, o calor específico molar constante, a volume e a temperatura, tá? Então, por isso que a variação de energia interna, no cálculo, né, da variação da energia interna, nós usamos lá número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. Por quê? O gás perfeito, ele mantém o calor específico constante em relação ao volume e em relação à temperatura. Tudo bem? Então, por isso, pessoal, que é o CV. Mesmo lá na transformação isobárica, né, até que foi o motivo, né, de surgir essa dúvida, vocês observaram que na transformação isobárica, o calor, ele depende da variação de pressão, NCP vezes ΔT. Mas observem, pessoal, que
quando nós olhamos o calor específico molar do gás perfeito, na análise aqui, quando você tem volume, pressão, temperatura variando, na variação de energia interna, tá? O calor específico molar, ele é constante sempre em relação ao volume e em relação à temperatura, tá? Não é constante em relação à pressão. Tá bom? Por isso a variação de energia interna, ela usa sempre o calor específico molar a volume constante, tá? Porque quando se observa a variação de energia interna, tá? O calor específico molar, tá? Ele é constante em relação ao volume ou à temperatura. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Tá, Bruno? Por isso, esse é o motivo, tá? De nós termos usado lá número de mols vezes CV vezes o ΔT, mesmo na transformação isobárica para a variação da energia interna. Tudo bem? Ok? Sim, pessoal, é o seguinte. Para o gás perfeito, tá, pessoal? Observem que nós estamos falando sempre do gás perfeito, tá? Para o gás perfeito, o calor específico molar a volume constante será sempre 3 meios vezes a constante R, e o calor específico molar a pressão constante será sempre 5 meios vezes R. Tá bom? Tá? Para o gás perfeito. Tá legal? Matheus, é mais fácil achar pela fórmula, Matheus, o número de mols, sim. Qual que foi a pergunta do Renan? Então, Renan, acho que vem de encontro aí com a pergunta do Ivan, né, Renan? Esse valor 5 meios vezes R aqui, pessoal, é para o gás perfeito, tá? Cada gás tem o seu calor específico molar a pressão constante, tem o seu calor específico molar a volume constante, tá bom? O hidrogênio tem o seu valor, o oxigênio, o nitrogênio, cada um tem um valor de calor específico molar, a pressão e a volume constante, tá? Esses valores, 3 meios vezes R, 5 meios vezes R, eles são para o gás perfeito, somente para o gás perfeito. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Ok? Bruno, faz o seguinte, manda um e-mail que eu te mando o equacionamento matemático, tá, Bruno? Mostrando por que é o CV lá na variação de energia interna, tá bom? Acho que é melhor. Que aí eu te passo todo o cálculo, tá? Para mostrar que o ΔU é dado em função de CV e não de CP, tá bom? Entender melhor. Tá? Eu faço isso. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Pessoal, ficaram claros aqui os conceitos das transformações isométrica e isobárica? Tudo bem? Pessoal, na próxima aula, então, eu vou definir para vocês a isotérmica e a adiabática. E também, pessoal, nós vamos trabalhar com ciclos, tá? Tabela. Bem lembrado, Arthur, eu tenho a tabela. Você baixou esse arquivo lá do Teams, Arthur? Já está nesse arquivo aqui a tabela, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Peraí, deixa eu sair da apresentação que vai mais rápido, ó, Arthur. Ó, nesse arquivo aqui, Arthur, ó, tenho aqui a tabela, tá vendo aqui, ó, com um resumo das equações. Tá bom, pessoal? Aqui acabou no tempo de chegar nele, né? Tá? Aí, aqui, ó, resumindo aí todas as equações, tá bom? Na semana que vem, pessoal, eu vou definir a isotérmica, vou definir aqui
aqui a adiabática, tá? Então, hoje nós fizemos aqui, ó, a isométrica e a isobárica, né? Na semana que vem eu vou fazer aqui, ó, a isotérmica e a adiabática, tá? E aí trabalhar com ciclo, tá bom? João, tá na aula de hoje, aula 6, tá? Esse slide aqui tá na aula 6, tá bom? Isso, Gustavo, na próxima aula eu vou terminar esse arquivo aqui, pessoal, na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, na primeira metade, das 7h10 às 8h25, eu vou terminar esse arquivo aqui, esse arquivo aula 6. Até se vocês quiserem, pessoal, já chegarem preparados aí, já chegar, né? Preparados aí na aula, já dei uma lida aqui nas equações, tá? Aí vocês fica até melhor para o entendimento aí durante a explicação, tá bom? E aí na segunda parte eu vou trabalhar com ciclos, vou colocar um ciclo aqui para nós calcularmos o calor, trabalho e variação de energia interna dentro de um ciclo, tá bom? Douglas, você tem que entrar lá, ó, na pasta arquivos, tá? Aí você tem lá a pasta, dentro da aba arquivos, você tem a pasta slides aulas, Douglas, tá bom? Aí tá lá, pode ir que tá lá, tá bom? Sim, Renan, sim, mais dois. Ué, Douglas, então você não tá no nosso grupo, Douglas. Ué, todos estão conseguindo, tá? Você entra lá, ó, entra na aba arquivos, lá dentro tem duas pastas, Douglas. Material de aula e uma pasta embaixo que é slides aulas. Ela está na pasta slides aulas, tá? Uhum. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Pessoal, então por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Tá? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Pessoal, agradeço a todos aí a presença, a participação na aula. Douglas, você tem que entrar com seu e-mail institucional, senão você não entra no nosso grupo, tá? Você tem que se logar com você tem que se logar com e-mail institucional, tá, Douglas? Aí sim, quando você olhar nos pontos lá do lado superior esquerdo, tá? Você clica ali, aí você entra no Teams, tá? Aí dentro lá do Teams você tem as duas pastas, tá bom? Aí você vai entrar no nosso grupo de fundamentos de trabalho. Então tá bom, pessoal. Então por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Uma boa noite a todos, tá ok? Agradeço aí pela presença, participação na aula, tá, pessoal? Desejo a todos aí um bom fim de semana, né? Hoje já é quinta. E, pessoal, continue se cuidando, hein? De vocês e seus familiares, tá bom? Tá? Bruno, eu vou olhar lá, tá bom?
Eu preciso digitar isso, tá, Bruno? Então, talvez eu não consiga mandar hoje, mas eu mando até amanhã, eu envio para você, tá, Bruno? Preciso digitar, passar aqui para o formato eletrônico, tá bom? Para poder encaminhar para você, tá? Uhum. Então tá bom. Pessoal, boa noite a todos, bom fim de semana e até semana que vem, né? Semana que vem daremos. Até semana que vem, não, até a próxima aula, né? A aula quinzenal. Aí daremos sequência aqui em Fundamentos de Termodinâmica. Legal? Boa noite, pessoal. Bom descanso, hein? Uhum.